Guia-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Feliz sábado, seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa capela online. Hoje eu estou muito feliz, hoje eu estou recebendo aqui um brother de muito tempo aí, que eu conheci no NASP, o pastor Peter Miguelez, é um cara que tem uma história de vida sensacional, uma história fantástica, e que vai estar falando com a gente hoje diretamente dos Estados Unidos. Então, você não pode perder essa capela, deixe o seu like, compartilhe essa live, para que mais pessoas possam participar conosco. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que vai ler aí nos comentários, feliz sábado. Nós cremos que já é sábado. Segundo a Bíblia, quando o dia se põe, o outro dia já se inicia. E hoje, então, na mentalidade judaica, na mentalidade bíblica, já é o sábado. É por isso que nós dizemos aqui feliz sábado. Então, é um dia especial, é um dia de descanso, é um dia onde nós e nossa família adoramos juntos a Deus. É o dia onde a gente rompe com tudo aquilo que a gente faz durante a semana. E tudo nesse dia tem mais significado, tem mais valor. E com certeza Deus tem muitas bênçãos para nós nesse sábado. Deixa eu dar uma boa noite aqui. O José Henrique Rodrigues, meu pai. Olha, feliz sábado aí, pai. Presente, né? Milena, a professora Milena, eu tenho certeza que a família inteira tá junto. Um abraço para vocês, sempre ligadinhos, sempre presentes. Professora Nívia, feliz sábado, professora Nívia, professora Elaine, olha o Edmilson, a professora Geice, que bom ter vocês aqui. A Karina, seja bem-vinda, tá? Também temos aqui a Mirielle, a professora Leninha, a Thaís, a professora Merijane, o nosso diretor. Tem muita gente ligado aí. Você que está chegando, deixa aí uma boa noite. E deixa eu apresentar aqui, então, o nosso convidado. Pastor, boa noite. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, gente. Tudo bem por aqui? Calor demais. Hoje a gente teve aí quase 38, mas a vida continua. Fala pra gente, você está falando de qual cidade? Eu estou em Maryland, nos Estados Unidos. Eu estou estudando na Andrews, mas devido a essa pandemia, eu tenho duas irmãs que moram aqui em Maryland, e então eu vim para cá para poder ficar com elas. Que bacana. Você está fazendo um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado? Eu estou fazendo um mestrado em divindade com ênfase em ministério jovem. Que bacana, que bacana. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Você já teve experiência, além de missionário, né, em vários lugares, mas você teve uma experiência de pastoreio na Oceania, é isso mesmo? Sim, isso na verdade, a missão e essa vez que eu fui pastor na Oceania foi mais ou menos a mesma coisa. Eu, muito tempo, tive um sonho de poder viver em missão. Eu comecei com missão, aquelas missões de 15 dias, missões de um dia, aqueles projetos comunitários, mas eu tinha um sonho de poder fazer uma missão de 1 ano ou mais. E Sim. apareceu uma oportunidade, apareceu uma vaga como pastor jovem, ligado à missão, e eu fui para a Austrália. Fiquei 1 ano na Austrália e foi bem interessante. Foi algo assim, bem desafiador, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido antes. Foi bem legal. Que bacana. Sabe quem está assistindo a nossa live? Pastor Quem? Marcelo Dias. Marcelo Dias foi o pastor que, na Abraço. verdade, me incentivou a missão, né? Eu posso dizer que ele é o meu mentor na missão. Ele é o nosso mentor na missão. Um grande, eu admiro demais o pastor Marcelo. Um grande abraço, pastor Marcelo. É uma honra. E assim, se nós estamos fazendo aqui, já é a 7ª capela seguida, pastor Marcelo, nós estamos falando só sobre missão. O senhor tem uma grande influência nisso, que Deus te abençoe. Quando o assunto é missão, o pastor Marcelo está careca de saber. Pois é, o pastor Marcelo é um cara muito fera. Vou cumprimentar quem está chegando aqui. O pastor Elias Gonzaga, seja bem-vindo, meu amigo. Feliz sábado. A Roberta Guimarães, seja muito bem-vinda, Roberta. A Rafaela. Quero ver a Manu também. O Richard, o Gilmar, tem muita gente bacana aí. E nesse momento, pastor Peter, eu quero orar para que Deus possa então te usar. Sei que você vai trazer uma mensagem muito importante sobre missão. Nós temos falado aqui toda semana e eu gosto de repetir. Para ser missionário, não precisamos ir para o outro lado do mundo. É legal a gente estar vendo, cada semana a gente está vendo uma faceta da missão. Nós já vimos missionários que foram para a África, outros para a Europa,
outros que foram missionários na Ásia, na China, em Hong Kong, o pastor Nicolas Flores. Agora estamos vendo aí você com essa experiência ali na Ásia e na Oceania. Mas tudo isso é para nos motivar para que onde nós estamos, que a gente possa agir e sermos intencionais na missão. Então, nesse momento, eu vou orar para que Deus te use. E, olha, muito obrigado, de verdade, de coração mesmo. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui, tá bom? Deus seja louvado. Senhor Deus, que o Senhor possa mais uma vez usar o teu servo, o pastor Peter, ele que tem uma trajetória de vida fantástica, um servo que está sempre à disposição do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor já fez muitos milagres na vida dele, através dele, e que hoje não seja diferente. Que mais uma vez o teu Santo Espírito utilize para que ele seja um canal de bênçãos na vida, na minha vida, na vida dessas pessoas que estão assistindo essa capela. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente. É isso que nós intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, é isso aí. A minha primeira missão foi uma missão na Índia, em 2015. E foi quando eu comecei a me interessar por missões nesse sentido de que a gente conhece. Antes de mais nada, eu queria deixar assim, bem claro, em Atos diz isso, né? Um verso que diz assim, recebereis poder, e aí o verso continua e diz assim, então sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. A gente só pode ser testemunha, a gente só pode fazer isso porque o Espírito Santo nos capacita. Então, nada do que eu te falar aqui foi porque eu fiz, porque eu sou isso, eu sou aquilo, que toda glória, tudo que seja para Deus e para o Espírito Santo, porque tanto o querer como o efetuar vem de Deus. Então, quando a gente fala de missão, é muito importante deixar bem claro de que a missão é dele. Eu sou apenas instrumento, eu sou apenas tipo a torneira que carrega a fonte de água viva. Paulo diz isso, é muito interessante, diz assim, nós temos esse tesouro que é o evangelho em vasos de barro. Então eu sou um vaso de barro que carrega um tesouro que é a mensagem. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante de missão nesses últimos dias, aí nessas últimas sexta-feira. Muito legal essa iniciativa, Pastor Pedro. Eu sou apaixonado pelo Ministério Jovem e apaixonado por missão. E quando eu vejo um monte de jovens juntos para discutir, para conversar, para poder entender, aprender sobre missão, o meu coração pega fogo. Eu queria fazer uma menção aqui, o pastor Roberto Passos também foi missionário na Austrália. A gente chegou a ficar juntos, apesar de estarmos em estados separados. O pastor Roberto também está assistindo. Deus te abençoe, pastor. Hoje eu queria ir para uma linha diferente. O pastor falou que vocês gostam de ver fotos. No final eu vou mostrar algumas fotos, responder algumas perguntas, mas hoje eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Eu acho que é essa aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí. Pastor Pedro, só me ajuda aqui. Qual tela que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela cheia ou vocês estão vendo a tela com os slides? Aqui para mim está aparecendo, não está cheia. Deixa eu ver aqui no Face. Eu posso tentar mudar aqui, se esse for o caso. Tá um tamanho legal, acho que tá legal. Não tá cheia, mas tá legal. Tá, deixa eu tentar voltar aqui de novo, então. Eu sei que tem como. Um abraço aí pro pastor Roberto Passos, também que está aí com a gente. Seja muito bem-vindo, amigo. Roberto é fera, o Washington Flávio também. Um grande abraço, meu querido. Que Deus abençoe. O pastor Sidney Guimarães está aí também com a gente. A professora Angélica Chaves, a Michele, a professora Lilian, o Adalto Lima, a Máxima. Gente, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui com uma capela super especial. Aqui, o pastor Marcelo está falando que sabe escrever essa foto aí. Sabe bem, sabe bem. Então,
Me dá só um minuto aqui que eu vou, para a gente poder. Eu queria fechar isso aqui. Vamos lá, então. Essa palestra aqui eu ouvi a primeira vez que eu voltei da Índia. Um amigo nosso, ele preparou e eu pedi autorização para modificar algumas coisas. Mas eu gostei muito dessa ideia dos 7 mitos sobre missão. Se você é um missionário, se você já foi para a missão, se você tem o coração na missão, você vai entender isso aqui perfeitamente. Então, vamos lá. O primeiro mito é esse aqui. Você precisa ir para a missão. Isso é um mito. Você não precisa ir para a missão. Você pode ficar sentado na sua casa, sentado no seu sofá, você não vai deixar de ser mais feliz, você não vai deixar de nada. Você não precisa ir para a missão. Isso é um mito, de falar, você precisa ir para a missão. Isso é um mito. Todas as fotos que vocês vão ver são fotos minhas em algum momento e eu vou explicar. Por exemplo, essa foto aqui, ela é uma foto de quando eu era pastor jovem, voluntário na igreja de Washington, D.C., na igreja brasileira. E um sábado de manhã, a gente decidiu fazer a escola sabatina na praia. E a gente preparou as coisas, preparou um cooler com água e tudo mais. A gente foi e fez um culto na praia. E isso é uma forma de missão. Você não precisa ir para uma missão, você pode viver a missão. Essa questão de, tipo assim, eu tenho que ir para a missão, porque senão eu não vou ser um cristão completo. Ir para a missão exige muitas coisas antes de ir para a missão. E nem todo mundo está preparado para isso. Se você fizer a missão da maneira errada, você mais prejudica do que você ajuda. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas fazerem essas missões de curto prazo, de 15 dias e tudo mais. E tinha uma escola que eles recebiam esses missionários. E aconteceu que, num verão, eles receberam 2 grupos de missionários. E porque eles não queriam dizer não, porque eles sempre recebiam, era muito legal. E aí essa escola reclamou desses grupos. Por quê? Porque a escola foi sem nenhum preparo, sem nenhum projeto, chegou lá e o projeto era pintar a escola. Lembrando que eles não perguntaram para a escola se a escola queria ser pintada. E eles foram lá, pintaram a escola toda, a escola ficou limpinha, ficou um brinco. Aí passou, aqui nos Estados Unidos tem mais ou menos 3, 4 meses de férias, passou um tempo, passou um mês, chegou outro grupo da missão, para outra missão. E qual foi o projeto desse outro grupo? Pintar a escola. Então a escola, em menos de 2 meses, teve 2 pinturas. E aí pintaram, ficaram bonitos. Mas é o que eu estou dizendo, se você não tem um preparo, se você não tem a comunicação, se você, às vezes, dependendo do que você faz, é mais prejudicial do que benéfico. Então, por exemplo, quando você ouvir, você precisa ir para a missão, que você vai... Então, não, você não precisa ir para a missão, isso é um mito. É claro que existem milhões e milhões de benefícios, mas existem pessoas que não podem ir, tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que têm uma missão linda na igreja local, e por conta desse mito de que você precisa ir, as pessoas vivem um cristianismo frustrado, dizendo, se eu não for para a missão, eu não vou ser um crente completo. Não, isso é um mito. Você não precisa ir e você pode ser um cristão exemplar dentro do seu círculo de amizade. Entenderam? Alguma pergunta, coloca aí. Eu estou acompanhando aqui no Facebook. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, dá joinha aí, curte aí para eu ver. Parece que tem 20 e poucas pessoas online. Vamos interagir aqui, que eu não quero ficar só falando, não, hein? Vamos para segundo mito. Missão de sucesso é a missão que tem fotos felizes. Olha só que legal. Já perceberam que todo mundo que vai para a missão, vai lá no meu Instagram, que você vai ver lá no meu Instagram, só tem foto feliz. Só tem foto feliz. E a gente acha que missão de sucesso é quando a gente consegue tirar boas fotos no Taj Mahal, na Muralha da China, no Chichén Itzá. É assim que é uma missão. Mas isso é mentira. A missão de sucesso é aquela missão que você
faz aquilo que você se comprometeu, aquela missão que você atendeu à necessidade local. Por exemplo, a nossa missão na Índia foi fazer uma reforma numa escola que não era adventista, numa escola que não era cristã, para que a gente pudesse abrir as portas para os missionários que moravam lá. Ou seja, a gente ajudaria a comunidade, e com isso a comunidade ficaria com o coração mais aberto para receber as pessoas. E isso a gente fez, a gente reformou a escola, a comunidade gostou muito do trabalho, se interessou em saber quem a gente era e tudo mais. Então, eu considero uma missão de sucesso. A gente foi fazer um evangelismo sobre saúde espiritual e tudo mais. A gente teve interessados e tudo mais. E isso foi um sucesso, porque a gente conseguiu pregar a mensagem de uma forma que eles não se sentissem ofendidos em confronto com a religião deles, mas que eles entendessem a mensagem que a gente estava passando. Mas eu já fui em outras missões de que a gente ainda estava meio que desbravando, era o primeiro grupo e a gente ainda não sabia o que fazer e chegando lá. Então eu considero que não teve tanto sucesso, apesar de eu ter fotos maravilhosas, entendeu? Eu posso te mostrar várias fotos aqui. Então, missão de sucesso não é que tem foto maravilhosa. Você precisa de foto para o seu Instagram, porque a nossa sociedade quer que a gente esteja sempre atualizando o Instagram e tudo mais. Mas eu convidei vocês para ir lá no meu Instagram ver minhas fotos, mas está tudo desatualizado. A última foto que eu postei deve ter 3, 4 meses. Então, é isso, porque a gente quer foto para as pessoas verem o que a gente está fazendo, para as pessoas entenderem, aqui está perfeito, mas a vida não é aquilo que a gente vê na internet. Então, a pessoa pode ter ido para a missão e falado, olha, foi uma missão, eu voltei com o coração ardendo, apaixonado por Jesus e tal, e balela. A pessoa só foi para tirar foto. Tirou um monte de foto e a missão que é bom não ficou. Fez um turismo dizendo que era missão. Vamos para o terceiro mito. Esse eu gosto muito desse mito. Que diz assim: você é especial porque foi para a missão. E aí a pessoa volta da missão achando que é o Falcão aí, ó, achando que é super especial porque foi para a missão e agora ele é santo e entrou agora, tem um asterisco no nome dele no livro da vida, como se ele fosse... Não, é o que eu falei no início, nada do que você faz na missão é mérito seu, é tudo provém da força do Espírito Santo, tanto querer quanto efetuar. Você é um vaso de barro. Paulo é muito claro em dizer que você é barro. O ouro é a mensagem que você carrega. Então, você foi para a missão, voltou da missão, continua mesma pessoa. É lógico que a sua cabeça abre. Por exemplo, na Índia foi a primeira vez que eu saí do país. E esse choque cultural que eu tive, ele me fez parar para pensar em muitas coisas. Isso abriu a minha mente, é muito legal. Einstein diz o seguinte: uma mente que se abre para receber novo conhecimento, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. E eu acho muito legal o aprendizado que você tem. Se você tiver a oportunidade de ir, vá para uma missão, se envolva com missão. Eu sou apaixonado por missão, mas isso não faz de você especial. Isso vai te dar momentos de contato com Deus, momentos de dependência de Deus. Isso vai amadurecer a sua fé. Isso vai te ajudar muito, vai abrir a sua mente para novas experiências. Mas tudo que você faz que é novas experiências, isso abre a sua mente, isso te ajuda a crescer na vida. Mas isso não faz de você uma pessoa especial, de que agora você é o queridinho de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que vai para a missão, aí volta, e aí faz JA, e aí agora começa a se vestir só como os nativos daquele determinado país, e agora só come aquilo e tudo, e começa a achar que é especialista em missão, porque foi para uma missão de 15 dias e acha que agora ele é o missionário. Fala assim, não, eu fui missionário. Então, eu acho até meio complicado quando a gente fala de eu fui missionário, porque você não foi missionário. Ou você é missionário ou você não é, independente de onde você está.
Pastor Pedro, eu estou acompanhando no Facebook aqui e pode ser que o meu Facebook esteja um pouco desatualizado, mas vocês estão conseguindo ver as fotos que eu estou postando aqui? Na verdade, está parado em missão ainda. Ah, Você naquela bike. então peraí. Até eu não quis te interromper, porque eu imaginei que talvez tivesse. Ai, Hum, olha o Benagli aí. Mas assim, até o tá, momento, vamos lá. Peter, aproveitando essa oportunidade, eu acho bem legal essa maneira com que você trabalhou esses mitos aí, principalmente essa questão da relevância. É muito comum a gente ver pessoas confundindo turismo com missão. A pessoa vai para um determinado país e mais se preocupa com a foto que ela vai tirar, com o registro que ela vai ter, do vídeo que ela vai fazer, do que necessariamente em ser relevante para aquela comunidade. Então é muito comum, por exemplo, eu vivi uma experiência assim que foi bem chata, eu não vou citar o local, né, por ética, mas de eu ir com um grupo missionário e, tipo assim, chegar lá, a galera tá mais preocupada em, vamos conhecer tal cidade, vamos conhecer tal país, do que necessariamente buscar fazer a obra de Deus ali mesmo, pregar o evangelho, sabe? Ter iniciativas que vão realmente deixar uma marca especial. Então, isso que o pastor Peter está falando é muito comum, gente. Tem muita gente que acha assim, eu tô mal espiritualmente e tal, eu preciso ir para a missão. Gente, você precisa ter um preparo. Você não pode dar o que você não tem. Então, a missão não vai consertar os seus problemas, ela não vai resolver a sua vida, ela vai te dar uma outra perspectiva de vida. Mas você já precisa ir disposto, preparado. Opa, eu tô lá para oferecer algo. Tá, deixa eu ver aqui. Estou vendo aí que vocês estão acompanhando agora, né? Estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver. A primeira foto é essa aí, ó. Você não precisa ir para a missão. E isso aí eu fiz com os meus jovens na igreja local. Mais uma vez. Pedro, me dá um ok. Sim, Estão ok, conseguindo ver? Estão me ok. ouvindo? Ok. Então, vocês não. Isso aqui eu fiz com a minha igreja local, com a igreja que eu trabalhava, com alguns amigos, entendeu? E a gente fez alguma coisa diferente para que a gente pudesse se envolver na questão da comunidade. Eu sou esse aí da esquerda, estou sem barba nessa foto, mas isso é legal. Vamos lá. A segunda foi essa aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vai me atualizando aí. Tá ok, pode ir. A segunda está aparecendo aí, o número 2? Tá atualizando aqui para mim o Face, mas eu acredito que vai aparecer. Tá. Então, essa aí é uma foto bem legal que eu tirei, Apareceu. entendeu? Uma foto do Taj Mahal, um lugar incrível e tudo mais, mas isso não diz nada sobre a missão, isso diz as fotos. E olha, você comentou a questão das fotos aí, Pedro, e eu acho muito interessante essa questão das fotos, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo para a internet, a gente precisa atualizar os nossos seguidores e tudo mais. E isso está enraizado na nossa geração. Não tem como você falar, vamos para a missão, mas vamos sem celular. Não, mas o que a gente precisa entender é que existem momentos de você tirar foto. Por exemplo, você está num ponto turístico do lugar, sabe? É legal. Quando que você vai na Índia de novo? Talvez daqui 10 anos, daqui 5 anos, talvez você nem volte. Então é bacana você tirar realmente. Nas missões que eu fui, a gente geralmente tira uns 2, 3 dias para poder fazer turismo, para que a gente possa descansar. E isso é válido, isso é legal. Mas, por exemplo, às vezes tem alguém ali precisando de ajuda, de uma necessidade, e ao invés de você oferecer ajuda para a pessoa, você está mais preocupado em relatar, em fazer um stories. Então, eu acho que essa sensibilidade faz parte do preparo, entendeu? E também de que as fotos não refletem o sucesso ou não da missão. O terceiro ponto que eu falei é que você não se torna especial porque foi para a missão, entendeu? Eu estou esperando atualizar aqui no Face. Então, essa foto aí eu fui numa loja lá de roupa local e não comprei nada, que era tudo muito caro.
Eu era estudante na época ainda, não tinha dinheiro. Hoje ainda sou estudante, ainda não tenho dinheiro, nada mudou. Mas é legal, as roupas locais, olha que maneiro. Tipo um terno todo florido, todo bordado, um negócio na cabeça, e é bem bacana, bem legal. E aí é legal você fazer um JA e tudo mais. Só que tem gente, como eu disse, que sobe a cabeça e a pessoa, não sei, que esquece que a missão é de Jesus, entendeu? De que o foco da missão é o Espírito Santo, e a pessoa começa a andar igual um indiano nos cultos no Brasil, e a pessoa agora começa a comer com a mão, fala, não, porque eu sou missionário, entendeu? Então, gente, vai com calma, pisa no freio aí, vai devagar. Não, não é assim. Você não é especial porque você foi para a missão. A mensagem que você tem é especial. Vou repetir mais uma vez. Paulo diz, se eu não me engano, é em Coríntios, não quero citar verso errado aqui, mas o verso diz assim: nós temos este tesouro em vasos de barro, entendeu? Então, a mensagem que a gente tem é que é valiosa. A gente é só instrumento. Número 4. A missão começa no embarque e termina no retorno. A missão diz assim, tipo, tem gente que acha que você é missionário num determinado tempo. Abre uma janela, sabe? Você abre assim e ó, eu vou fazer a missão desse domingo, agora dia 7, até o dia 21. E aí as pessoas acham que nesse momento, de 7 a 21, eu me torno missionário. E aí quando eu volto, eu desligo e acabou a missão. Então, falando assim, eu fiz uma missão. Eu fiz uma missão. A missão é isso aqui, ó, que eu fiz. Essa viagem para a Índia é a minha missão. Então, falou assim, não, eu sou missionário. O que você faz? Não, eu viajei para a China. Então, a missão começa quando você entende o que é o evangelho, quando você entende o chamado de Jesus, dizendo, ide por todo mundo. Ellen White diz o seguinte, que não existe um cristianismo introvertido, porque a partir do momento que você sabe a verdade, a partir do momento que você entende que a verdade liberta, e você entende que as pessoas que não conhecem vão ficar presas no pecado, que as pessoas precisam entender a mensagem do evangelho, nesse momento você se torna um missionário. Nesse momento você se torna o verdadeiro missionário, que é você querer espalhar as boas novas. Entendeu? Então, você se preocupar com o seu próximo, isso é missão. No aspecto da viagem missionária, também não começa no embarque, você começa com um preparativo bem antes e não termina quando você volta, sabe? Você precisa continuar. Essa foto aí, eu tirei, eu vou mostrar para vocês depois onde esse menino morava. A gente foi num lugar bem humilde, bem simples, bem simples. E esse menino falava bem pouco inglês. E aí eu comecei a conversar com ele. E eu perguntei para ele, qual é o seu sonho? O nome dele é Wombi. Eu falei, Wombi, qual é o seu sonho? E aí ele falou assim, eu não tenho um sonho. E aquilo me partiu o coração, porque quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa tipo, com milhões de sonhos, com milhões de sonhos. E aí eu fiquei assim, sabe, com o coração bem apertado, e eu tipo, já dei palestra em comportagem sobre motivação, e eu gosto muito dessa questão dos sonhos, sabe, de que Deus, ele dá sonhos pra gente. A gente vê em Daniel, em José, a gente sabe que Deus, ele dá sonhos, e não só sonhos, ele dá, tipo, ambições pra gente alinhada com o coração dele. E isso me partiu o coração. E eu pensei, sabe, nessa triste realidade dele, no lugar onde ele vive, na situação dele, realmente é difícil até ter sonhos. E, sabe, eu podia ter puxado ali R$100, R$50, R$500, ajudado ele ali num curto prazo, mas eu não resolveria o problema dele. E aí o que eu fiz, eu falei da mensagem. Eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu vou estar orando por você. E aí eu falei para ele, você acredita em Jesus Cristo? Porque ele já tinha ouvido a mensagem do cristianismo. E ele falou assim, eu sou cristão. Aí eu falei para ele, então você já tem tudo. Eu falei, se você permanecer na sua fé,
essa vida aqui, na verdade, é só o ticket, é só a passagem da sua vida eterna, que vai estar garantida e a gente vai se encontrar. E, sabe, o que eu achei muito melhor foi igual o Pedro falou na porta do templo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te dou a mensagem do Evangelho, sabe? Eu te dou a esperança de salvação com que você pode se agarrar e viver no futuro. E desde lá eu tenho orado por ele, sabe? Sempre que eu lembro, sempre que eu penso em missão, eu tirei essa foto com ele para registrar. Eu nunca postei essa foto em rede social nenhuma, porque o meu objetivo é me lembrar dele e orar por ele toda vez que eu lembrar, toda vez que eu ver essa foto, entendeu? Para que eu tenha assim uma conexão com ele e que não acabe, que aquela minha conversa não seja uma conversa vazia, mas que o mesmo espírito que me tocou naquele ponto de falar com ele possa tocar nele cada vez que eu oro, cada vez que ele ora, tudo mais. Então a missão, ela é um estilo de vida, entendeu? Nós vivemos missão. Missão não tem começo e não tem fim. Ou você vive a missão, ou você não vive. Os melhores momentos da missão, mito 5 aí, ó, são vividos em outro país. Os melhores momentos da missão são vividos em outro país. Olha, eu fui missionário na Índia por 15 dias. Não gosto de dizer que eu fui missionário na Índia, né? Porque eu me considero um missionário 24 horas por dia. Mas eu participei de uma missão na Índia, participei de uma missão na China, fiquei 1 ano numa missão na Austrália e dentro desse 1 ano eu participei de uma missão no Nepal. Então eu participei já de algumas missões. Eu tenho um pouquinho de história para contar. E existem momentos maravilhosos que eu passei, sabe? Momentos únicos. Na Índia eu tive momentos assim fantásticos, na China eu tive outros momentos, no Nepal, na Austrália, mas a gente não pode dizer que os melhores momentos, como a gente falou no Mito 1, você precisa, se você quer viver... Não, sabe, para mim, os melhores momentos que eu vivi em questão missionária foram os momentos na minha igreja local, quando eu vejo uma pessoa que começou, quando eu posso acompanhar um jovem no crescimento espiritual dele, na questão do discipulado. E isso, para mim, é o melhor momento, sabe? Quando você acompanha alguém e vê essa pessoa se batizando. Eu sei que aqui tem algumas professoras, eu sei que aqui tem alguns líderes aí de escola. Para mim, esse é o melhor momento, quando você vê um aluno que entrou ali, que não sabia nada, não sabia nem quem era Jesus, igual quando eu vim para a igreja com 14 anos, não fazia ideia de quem era Jesus, e aí fui aprendendo, fui me envolvendo na escola, fui fazendo amizade e me batizei. Então, quando você vê um aluno com esse crescimento, eu não sei, se você tem um coração na missão, eu acho que o melhor momento é quando você vê alguém se rendendo a Jesus, quando alguém entregando a vida para Jesus. Então, para mim, esses são os melhores momentos, sabe? Você ter relacionamento diário com essas pessoas, você ter, tipo, amigos, desenvolver uma amizade, porque, infelizmente, nessas missões de 15 dias e tal, você planta semente, mas você não tem esse retorno, sabe? De saber como as pessoas estão e tudo mais. É muito difícil manter contato. Então, os melhores momentos são vividos em missões de outro país, isso é um mito. Você pode fazer missões comunitárias, visitar o asilo, fazer um acompanhamento, sabe? Estar ali, ver o crescimento e você vai se sentir muito feliz. Muito feliz. Sexto mito, e essa aqui o Pedro vai poder confirmar, os relatórios e apresentações descrevem exatamente a missão. Isso é um mito, um mito. E eu coloquei foto minha fazendo embaixadinha lá na Índia, porque quem me conhece sabe que eu sou um tremendo perna de pau, Que isso, jogando Pedro, bola. craque, craque de bola, craque do Begate Refate. Pastor Marcelo jogava no teu time aí, tu é a estrela do time. Cheva. Eu era mais do departamento de comunicação do time do que da linha de frente.
Mas nas fotos, é o que eu estou dizendo, nas fotos, todo mundo, todo mundo é bom, sabe? Nos relatórios tudo é perfeito, a missão foi sucesso. Então, essa foto eu acho que descreve exatamente esse mito, sabe? O que a gente vê é exatamente a missão. É o que eu falei, o que está na internet, o que está no relatório, é aquilo que a gente quer que você veja. Entendeu? O que eu posto no meu Instagram, eu não posto quando eu estou chorando, quando eu estou triste, quando eu estou quebrado, quando Deus assim me amassa para me refazer de novo. Eu posto quando eu estou em alta, sabe? Quando eu estou feliz, porque as pessoas tendem a não gostarem de pessoas tristes. Então, a gente quer mostrar que a gente está sempre feliz, mas essa não é a realidade. Então, quando você vê relatórios, apresentações e tal, de missão, assim, e você vê tudo muito perfeito, toma cuidado, porque não é bem assim que funciona. Se você quiser o maior exemplo, vai para a Bíblia. É um relatório de uma missão. É uma missão de um Deus que largou tudo, sabe? E no relatório dele é o relatório fiel, porque mostra ali os pontos baixos, os pontos altos, mostra que ele foi humilhado, que ele foi cuspido, foi crucificado, entendeu? Então não mostra só que ele veio em glória, que ele era Deus, o Filho de Deus andando, não, mostra exatamente o que aconteceu. Então, cuidado com esses relatórios que apresentam só a glória, só a honra, só as coisas boas da missão, porque nem sempre, o mito é esse, né? O relatório e a apresentação descreve exatamente, não descreve não, existe muitas coisas por detrás, sabe, para que as pessoas não vejam, mas quando você viver uma missão, você vai ver que nem sempre aquilo que a gente apresenta é exatamente o que aconteceu. Mas isso tem um ponto bom, tem um ponto ruim, mas é só para que você não fique. A minha ideia aqui, eu sei que tem algumas pessoas assistindo que talvez estão querendo ir para a missão e eu super te apoio. Olha, eu queria te apoiar muito se eu puder. Assim, todo mundo que vem conversar comigo sobre missão, eu apoio. Eu já ajudei, tipo assim, financeiramente dentro da minha condição de dar 5, 10, 20, 30, 100 para quem me pedisse assim para eu ajudar. Algumas pessoas são testemunhas disso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho um coração na missão nisso. Então, se você falar para mim, olha, eu vivi isso, essas experiências, abriu a minha cabeça, foi muito importante no meu desenvolvimento, no meu ministério. Então, o meu sonho é que você participe também, que você tenha essa oportunidade. Mas não se deixe iludir, não acha que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo mil maravilhas, entendeu? Vai ter lugar que você não vai ter, você vai chegar na igreja local que te prometeu um lugar para você ficar e tudo mais, vai chegar lá, você vai ter que dormir no chão e tudo mais, entendeu? Então, cuidado. Cuidado que o congelatório, as pensões, que eles não descrevem. Vamos lá. O número 7 é um que eu gosto bastante também, que diz que o maior desafio de uma missão é o ambiente externo. Não, não é um ambiente externo. O maior desafio é um ambiente interno, é um ambiente dentro de você, porque você precisa trabalhar com muitas coisas. E esse é o último aqui. Você precisa trabalhar primeiramente no seu ego, sabe? Você entender que você está ali, não é, como eu falei nos outros aqui, não é porque você é especial, não é porque você é um escolhido, não é porque... Sabe, quando a gente olha para a história de Abraão, existe um negócio muito legal que é chamado na teologia mecânica da eleição, que diz que você foi escolhido por causa dos outros. Tem um verso que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. O que está querendo dizer ali é o seguinte, é que Deus ele escolheu você, não é porque você é especial, porque você é o super saiyajin do negócio lá. Não, Deus ele escolheu você porque Deus ele quer abençoar as pessoas à sua volta. Então eu acho que o maior desafio é interno, como o pastor Pedro comentou aqui, é de você ir para a missão e olhar assim, cara, eu não tenho que tirar foto, apesar de ser um momento que você fala, nossa, essa foto ia ser perfeita, mas é um momento que você tem que botar o celular no bolso e dar atenção para quem está precisando, sabe? E isso é difícil, sabe? É difícil você, às vezes, se conectar com uma pessoa e você ali ouvir a pessoa se abrindo e você orar com ela e você se importar. E isso é difícil, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está assim com essa cabeça, eu estou indo para outro país, eu estou indo viajar, e olha, vai... Então, olha,
Por que que eu coloquei essa foto? Essa foto foi o dia que eu comi mais pimenta na minha vida. Essa foto é numa montanha na China, e não sei se vocês conseguem ver essa baciazinha aí do lado do número 7. Ela tá cheia de pimenta, e aí nessa fogueira eles tinham algumas batatas, e aí você mergulhava a batata assim na pimenta e comia, e isso te ajudava a esquentar, porque estava muito, muito, muito frio. Então, eu não sou uma pessoa que come pimenta assim de jeito nenhum, mas questão de comida, de comer pimenta, questão de dormir no chão, questão de passar calor, questão de isso aí você tira de letra, isso não chega nem perto da sua vaidade, do seu ego, do seu orgulho. Então, quando você se preparar para ir para uma missão, estude sobre o país, se prepare, mas lembre que o maior desafio vai estar dentro de você. Se esvazia, sabe, se ajoelha, se rende e de verdade se quebra ali com Deus, sabe, ora e fala: "Olha, Senhor, eu não mereço, eu não sei por que que eu estou tendo essa oportunidade, mas o Senhor tem um propósito para tudo". Então ora ali, trabalha com Deus para que Deus ele te abençoe. Eu queria ler um verso para vocês, deixa eu achar aqui, que está em João. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser marcar na sua Bíblia, eu gosto muito de escrever na minha Bíblia, porque quando eu volto para ler o verso, eu sempre lembro daquilo que eu estava pensando, quando eu me deparei e tudo mais. Então está em João, capítulo 1, e eu vou começar a ler a partir do verso 6. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aqui é João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Então, João Batista, ele não era luz. E ele sabia muito bem disso, de que ele não era luz, que ele veio para testificar da luz, para apontar para a luz. E a gente vê isso quando Jesus vem para se batizar, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta para quem é a luz. Então, quando a gente estiver fazendo missão, lembra disso, de que você, em alguns momentos, vai ter tipo uma oportunidade de falar de Deus para algumas pessoas, de apresentar a luz. As pessoas vão te admirar pela sua história, as pessoas vão achar muito legal de onde você veio, que você é brasileiro, que você faz isso, que você é professor, professora, e de que você já fez isso na vida e tudo mais. E quanto mais a pessoa se admirar com a sua história, maior vai ser a sua oportunidade de poder pregar e falar de Deus para essa pessoa. Essa foto eu tirei num lugar que eu achei muito legal. Isso foi na Indonésia. E na hora que eu fui tirar essa foto, você podia fazer uma pose, sabe? Porque a pessoa tinha uma fila organizada e um rapazinho lá desse lugar que ele ficava tirando essa foto. Ele falou assim: ó, faz uma pose e volta. E na hora eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? E eu falei, eu só queria agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade. E eu tenho algumas fotos, na verdade, se você der uma olhada lá no meu Instagram, eu tenho algumas fotos e essa é a minha pose de agradecimento. Cada lugar que eu vou, cada coisa que eu vejo e penso assim, nossa, que fantástico, que legal, que é o que essa é a pose que eu tiro. Sabe por quê? Para lembrar de que tudo que eu tenho, sabe, aquela música do vocal que diz tudo que eu vivi, todos os amores, os lugares que eu passei, nada é maior do que o tesouro que eu carrego, que é Cristo. Então, eu espero aí que vocês tenham tenham curtido. Eu tenho algumas outras fotos aqui, Pedro. Eu não sei se o pessoal está querendo aí perguntar alguma coisa, se eles estão Assim, querendo Pastor Peter, é o seguinte, falar. eu falei com o pastor Marcelo aqui, a sua palestra até agora, ela foi a mais diferente de todas,
a maioria dos colegas estavam narrando experiências, mas você trouxe para a gente uma perspectiva muito importante. Dessa questão, os nossos alunos, os pais, eles estão ouvindo muito sobre as missões, sobre a dinâmica das missões, mas essa parte de entender que as missões não são perfeitas, que não necessariamente porque tem boas fotos a missão foi boa, que não é simplesmente você ir para o lugar necessitado, mas se você não tiver um planejamento estratégico, a sua presença pode não ser relevante. Então, foi bem diferente, mas foi muito importante para nós. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer, esse é o momento. Se você puder preparar aí algumas fotos, contar aí rapidinho, nos últimos 10 minutos aí, mostrando as experiências que você teve na missão. Até alguém falou ali, mandou uma mensagem para mim e falou assim: Nossa, o cara tem umas fotos top, hein? Falei: Pois é, o cara é um artista. Só Cara, foto. isso é tipo, a gente tem alguns amigos, né, que geralmente quando você vai para missão, você tem pessoas que vão tirando foto, né? Eu estou Sim. tentando abrir aqui, deixa eu ver um jeito aqui que dê para gente. Deixa eu ver se eu consigo Um abraço compartilhar. aqui para minha madrinha de casamento, a Thaís Lacerda. A professora Miriam também está online. Hashtag Distrito Linhares presente. E eu falei Begatti que é fato, seu time era o Chevá, né, cara? Chevar. Ah, Deixa eu eu ver lembro aqui. bem. Lembro bem do Chevá em 2014, quando eles viram a gente ser campeão. Eu falei, cara, se eu jogasse um pouquinho melhor, a gente ganharia. O time depositou muita confiança em mim. Então vamos lá, deixa eu preparar algumas fotos aqui. Ok. Eu não estava pensando muito, mas vamos lá. Algumas vocês já viram. Vou tentar colocar algumas legais aqui. Como é que eu faço isso? Vamos diminuir isso aqui. Me dá um minuto aí que eu já faço isso aí para a gente trabalhar aqui. Eu não sei como é que compartilha direto do negócio, mas vamos lá. A gente vai aprendendo. Ah, olha o que eu descobri, ó. Se eu segurar aqui e vir para cá, dá para. Espera aí, um minuto. Tá, acho que agora foi. Vamos lá. Como é que faz para a gente compartilhar a tela de novo? No mesmo esquema. Aqui, ó. Estão vendo aí a foto? Aqui? Como é que é? Sim. Deixa eu ver. Se eu aumentar, vocês conseguem ver? Então, tá conseguindo ver aí, Pedro, a imagem compartilhada? Não? Por enquanto, não. E agora? Agora voltou. Então, deixa eu ver aqui. Nosso departamental aí online, professor Fernando. Pedro, vocês estão conseguindo ver as fotos ou não? Nesse momento, eu estou vendo aqui. Deixa eu ver pelo Facebook se vai abrir. Abriu. Tá certinho. Abriu. Vamos lá. Então, essa foto aqui, eu estava na China. Foi a missão, uma viagem missionária que eu participei na China. E para vocês que gostam de foto aí, ó, essas são as mais legais. Quando seus amigos tiram as fotos, você está distraído e aí você vai ver depois no relatório da missão. Então é bem bacana. Mas eu, tipo assim, nessa foto, pelo menos eu não queria tirar nenhuma foto, mas foi bem legal. Então tem muitas fotos assim que você vai ter na missão assim. Vamos lá. Essa aqui, logicamente, eu vi, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É a foto que eu abri. Sabe essas bicicletinhas que você libera no celular? Tem um aplicativozinho. E aí eu peguei, o pessoal estava conversando lá, eu vi essa bicicletinha. Vocês estão conseguindo ver, Pedro? Porque eu não sei se a minha internet está muito lenta, mas o meu Facebook está demorando a atualizar. Perfeitamente. Uhum. Então vamos lá.
Pedro, mudou a foto aí? Sim, a outra estava melhor. Aqui eu numa loja na Índia, testando algumas roupas e tal. Eu gostava de vestir o máximo de coisa que eu conseguisse, olhava no espelho e não comprava nada. Essa aqui, essa é bem legal. A gente entrou numa loja, isso aqui foi no Nepal, e eu fui com um grupo que eu era pastor na Austrália, e aqui tinha uns cordões de dente, não sei se era de elefante, umas pulseiras de pedra, não sei o que e tudo mais. E foi mó legal que os jovens foram colocando as coisas. Pastor, isso aqui vai ficar legal, isso aqui vai ficar legal. E foram colocando, e no final eles falaram, deixa a gente tirar uma foto. E aí o pessoal postou lá, né? Falou, estilo ou você tem ou você não tem. Então, bem legal isso aí. Isso aqui é do Taj Mahal, dispensa qualquer tipo de comentário. Um lugar fantástico. Essa aqui no tuk-tuk, na Índia. A gente andou bastante disso aqui lá, é uma coisa bem meio de transporte, parece um mototáxi. Daí, ó, se você já foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, já andou de mototáxi, você sabe bem do que eu estou falando. Essa aqui eu já expliquei, é o fake news, eu fazendo embaixadinha e tudo mais, e pegaram a foto, parece até que eu sou o Cristiano Ronaldo, nessa foto aí, ó, fazendo um malabarismo aí, mas provavelmente ou eu caí ou a bola caiu nisso aí, provavelmente, 90%, porque esse truque aí eu acerto uma vez a cada 100 que eu tento. Ah, essas são as fotos que eu mais gosto, cara, que é foto junto com a galera, sabe? É gente que você nunca mais vai lembrar na vida, mas que você joga um futebolzinho ali com eles e, sabe, o amor que você recebe, cara, quando você dá é muito legal, sabe? Eu fico até emocionado nessa foto aqui, era um colégio, eu joguei bola com eles, eu brinquei com eles, eu levei uma bola de futebol para dar de presente lá, entendeu? Levei um frisbee, então, assim, foram momentos assim bem de descontração, e quando eu tive uma oportunidade, pediram para eu dar uma aula, que isso era um colégio, eu peguei o quadro lá e falei do plano de redenção, e comecei a desenhar desde a criação do mundo, a queda, quando Deus enviou o Filho para poder salvar, a morte do Filho, a ressurreição e a nova terra, assim, tudo em meia hora, podendo explicar para ele. Então, assim, o contato que você tem, é o que eu falei, né? Tudo gira em torno da missão, do tesouro que a gente carrega. Então, se a gente for, se a gente se divertir, se a gente fizer isso, fizer aquilo, e não der a mensagem, para mim, Peter, isso, eu acho que a sua missão foi vazia, porque a missão é você levar o evangelho eterno e levar a esperança para as pessoas, falar para elas que elas podem ser salvas no nome de Jesus Cristo. Aqui é uma foto das roupas típicas que a gente usa lá, que você usa para fazer JA, e tem gente aí, como eu falei, que acha que é legal andar com isso aí direto. É muito legal se você estiver no Nepal. Mas eu tirei essa foto porque eu achei muito legal o lugar que a gente estava, dava para ver o Himalaia. E o Himalaia me traz boas lembranças, porque eu era de um clube de desbravador, qual eu me converti, que se chamava Cordilheiras, e o nome da unidade da diretoria se chamava Himalaia. Então, para mim, eu não sei se eu peguei alguma foto minha do Himalaia lá no dia que a gente foi visitar, mas é isso aí. Essa foto aqui é no Nepal também, uma panorâmica de um laguinho lá no barco, com as montanhas do Himalaia no fundo, bem legal. Isso aqui, eu coloquei essa foto bem legal. Isso aqui é um templo budista que eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, porque quando você vai para um outro país, você se depara com uma realidade diferente, sabe? Você vê outras religiões, você vai se deparar com pessoas que nunca ouviram falar no cristianismo. Então, eu acho muito legal você conhecer a cultura, você conhecer a religião,
e você conhecer, tipo, o que eles acreditam, entendeu? Porque imagina se alguém chegasse para você com uma religião de que você nunca ouviu e falasse assim: "Não, essa é a religião verdadeira e esse é o Deus que salva". Você ia falar: "Ah, que Deus, nunca ouvi", então a gente tem que ter ser bem sensível a esse ponto. Vamos passar aqui rápido, esse aqui eu não vou nem comentar. Esse aqui é o Yom, que eu falei. Aqui é a casa do Yom, que é onde ele mora. Eu acredito que todos vocês dessa live aqui moram num lugar um pouco melhor do que isso aqui, para não dizer muito melhor, muito melhor. Então, eles fizeram um chazinho para gente, algumas pessoas da missão ficaram meio com nojo. Eu confesso que eu também fiquei meio assim, mas eu bebi, sabe por quê? Porque aquele chá com biscoito que eles fizeram pra gente, era tudo que eles tinham, era tudo que eles tinham. E eu aprendi com uma pessoa que mora nesse lugar a dividir as coisas, entendeu? E tinha criança correndo para um lado e para o outro, e as pessoas deram pra gente a comida primeiro, para depois dar para as crianças dele. Tipo, a visita era mais importante do que. E eu aprendi muito com isso, sabe? De como você humilde nessa questão de dividir. Às vezes a gente tem tanto, tanto, tanto sobrando e a gente não divide, sabe? Às vezes a gente vê alguém passando necessidade e a gente dá 1 quilo de feijão achando que a gente resolveu o problema daquela pessoa. Deus que me defenda. Tipo, é incrível, assim, essa é a casa dele, e é o que eu falei, né, quem mora aí pode sonhar com o quê? E foi o que partiu meu coração quando ele falou que não tinha sonho, e o que eu podia dar para ele ali era a esperança de que um dia nós iremos pisar em ruas de ouro, sabe? O ouro vai ser um negócio tão comum que a gente vai pisar nele. Pastor, para fechar aqui, eu gostei muito daquela foto ali que você mostrou a questão da casinha. Minha preocupação sempre nas missões foi isso. Talvez, se o meu foco tivesse em outras coisas, a não ser cumprir a vontade de Deus ali, talvez eu deixaria de conhecer pessoas como essa, dessa casinha, mais simples que você conheceu. Talvez me ocupando, e eu entendo perfeitamente que há momentos e momentos, mas nós temos visto também, Pastor Peter, que em algumas missões de curto prazo, de curta duração, há muito espaço para turismo e pouco espaço para trabalho. Então, essa é uma preocupação que eu também tenho. Então, assim, e gente, que fique claro, essas pessoas, elas podem continuar lá e talvez vai ser a visita de um missionário que vai mudar a vida dela. Talvez vai ser a oração de um brasileiro que saiu lá do seu país e foi lá orar com ela que vai mudar a história dela. Mas se nós não formos, talvez ela nunca terá essa oportunidade. Então, eu acho que é isso que eu tiro e que me impactou bastante dessa foto. Estão me ouvindo, pastor? Então, ouvindo sim. É muito, muito legal o que você falou. Eu posso te falar aqui sobre pontos positivos da missão, sobre pontos negativos. Eu só queria desconstruir essa ideia de que é tudo perfeito, sabe? Não é perfeito. Quando você olha na Bíblia os discípulos que foram enviados em missões, você vê um foi espancado, outro foi decapitado, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi espancado até a morte, outro foi isolado numa ilha, porque tentaram matar ele de outra forma, não conseguiram, jogaram num caldeirão de óleo fervendo. Não tem moleza, não. Então, é lógico que nem se compara, né? Nem se compara com isso. Mas eu até brinco, assim, com a minha namorada, com a minha família, que eu falei, tipo assim, quando eu falo assim, vou fazer missão em tal lugar, o pessoal, lá mata cristão. Eu falei que o meu sangue vire semente, sabe? Que Deus seja glorificado até na nossa morte, porque é assim que funciona. Essa foto foi antes dessa foto aqui. Para tirar essa foto aqui tem uma fila mais ou menos de 2 horas. E eu fui lá tirar foto, porque eu não sabia, e essa menina trabalhava lá. O nome dela é Ayo. Eu acho que é Ayo ou Ia. Uma coisa assim, vamos falar que é Ayo. Eu tenho salvo aqui numa foto, eu anotei o nome dela, mas eu esqueci de olhar.
E eu fui tirar a foto e tava muita fila. E aí eu falei: "Não, vou ficar na fila para tirar uma foto". E aí eu vi ela sentada ali e eu perguntei para ela: "É sempre cheio assim?". E aí ela falou assim: "Não, de manhã até mais ou menos umas 10 horas é bem vazio. É que o pessoal começa a vir, eh, depois das 10 e tudo mais". E aí eu falei: "Ah, que legal", mas falei: "O que", e perguntei quanto tempo ela trabalhava ali e tudo mais. E a gente conversou um bom tempo. Ao invés de eu ficar na fila, eu fiquei conversando com ela e perguntei o que ela fazia ali e tudo mais. Aí ela falou, aí eu perguntei sobre o templo. Não sei se vocês conseguem ver atrás, assim, tem um templo, e aquele lugar que eu tirei era como se fossem os portões do céu. E a gente conversou, ela me explicou tudo, como é que funcionava, qual era a dinâmica, por que que aquilo foi construído, qual era a liturgia daquele templo e tudo mais. E eu fui ali tentando entender sobre a religião dela, entendendo sobre ela. E aí ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: "Só que eu não consigo orar muito, porque eu tenho mente de macaco". E aí eu falei assim: "Como assim mente de macaco?". Aí ela, porque as orações deles são meio que meditação, você precisa se concentrar e ficar repetindo aquilo ali por horas. E aí ela falou: "Então quando eu vou meditar, a minha mente ela começa a pensar em um monte de outra coisa". E ela pensa em não sei o quê e tudo mais e tal. E aí eu falei: "Olha que interessante". Aí eu falei para ela assim: "Eu acredito num Deus que criou tudo, tudo no universo, tudo que você consegue ver aqui, ó, na natureza, eu acredito que tem um Deus que criou isso tudo". Aí eu falei: "Mas eu acredito também que esse Deus, ele criou a gente de uma maneira especial, para a gente morar nesse lugar. Só que pra gente, ele deu uma coisa especial, ele deu inteligência pra gente. E o fato da gente pensar em várias outras coisas mostra que nós somos diferentes". Eu falei para ela: "Você não tem uma mente de macaco, porque o macaco, ele faz aquilo que ele aprende a fazer. Se você consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, isso mostra que você é muito superior ao macaco e que Deus, ele te criou assim". E aí ela ficou de uma forma, assim, tão abismada, porque, sabe, alguém que se sentia rejeitada pela religião dela, por não poder se concentrar, e eu consegui achar uma oportunidade de dizer que ela foi criada à imagem de Deus e que Deus se importa com ela. E eu sei que é muito pouco, mas a fisionomia dela mudou, ela começou a rir e a gente teve, assim, uma conversa que foi muito melhor do que eu ter gastado 2 horas na fila para tirar foto. E então eu conversei com ela, eu acho que eu fiquei mais de 2 horas ali conversando com ela. No final, eu perguntei se eu podia tirar uma foto para poder, lembrar dela, lembrar da nossa conversa, ela deixou. E no dia seguinte eu fui mais cedo, peguei a dica que ela tinha me dado e fiquei 10 minutos e tirei a foto. Você vê aqui, ó, nesse dia eu estava de manga comprida, estava chovendo, e no outro dia eu consegui ir lá bem cedinho para tirar essa foto, que na verdade é um fake, né. Essa parte de baixo aí é um espelho, você coloca lá a foto no portão de Bali e você vai ver realidade versus expectativa, e não é assim. E, Essa aqui é a missão local, essa aqui é a minha missão na Austrália, como pastor de jovens. Foi uma missão desafiadora, por ter sido em inglês, eu ainda estava aprendendo inglês, então essa aqui foi a primeira vez que eu fui pregar em inglês, e eu fui pregar sobre a importância da palavra. E é pastor, isso aí, cara. Oi, espero aí que... eu vou, eu vou, eu vou salvar essa live e nós vamos colocar também no YouTube, para que você possa também passar para outras pessoas. Há muitas pessoas que sempre dizem, pastor, às 6h30 para mim não dá, vou assistir depois. Então tem muita gente que agora não está aqui online, mas que vai participar conosco depois. E eu queria que, para você fechar, você também deixasse uma mensagem para essa galera. Em 1 minuto, com base nessa palestra espetacular que você trouxe, quebrando paradigmas, quebrando algumas ideias e preconcepções que a maioria das pessoas tem, trazendo também a sua experiência. Olha que experiência fantástica. Quando você fala que você
é um missionário 24 horas por dia e você conta essa história da fila para tirar uma foto, você fazendo a diferença na vida de uma mulher, a gente vê que realmente essa é a visão da missão. Ser missionário não é estar numa localidade, não é estar numa geografia, é um ato, é um estilo de vida, é a própria vida da pessoa, na verdade. Um detalhe, nessa foto, eu fui para Bali, eu não fui em missão em Bali, eu fui de férias. Eu estava, na época, morando na Austrália, e eu tinha uma semana de férias a cada tempo lá. E eu fui simplesmente passear. Eu só não queria deixar claro uma coisa, Pedro. Eu não sou contra foto, sabe? Se você for no meu Instagram, você vai ver que tem muita foto legal. Eu gosto muito de foto. É que você não é contra a foto, aliás, você tem excelentes fotos. Você Eu ama. escolho foto, mas é que a gente precisa ser consciente com essa questão de foto, entendeu? Eu achei um absurdo a gente ficar 2 horas para postar uma foto no Instagram, mas eu fiquei conversando com ela ali fora da fila. A fila estava na minha frente, eu estava sentado no chão com ela, e, sabe, foi uma oportunidade, e eu oro por isso. Eu peço que vocês orem também, para que vocês tenham oportunidade de falar sobre o Evangelho, porque a gente não é intencional. Eu não sou o 100% do tempo, mas às vezes eu saio de casa, e esses dias eu estava conversando com a minha namorada sobre missão, e a gente estava estudando alguma coisa assim, e aí eu falei assim, eu quero que você ore para que Deus coloque alguém no seu caminho. E ela, eu vou orar. Eu falei, mas eu quero que você seja sensível e perceba isso. Qualquer oportunidade você vai criar, e eu quero. E a gente ficou até brincando, eu falar, vamos supor que você me conheceu aqui agora. E aí a gente começou a criar situações para ver como que ela ia me levar para falar alguma coisa de Deus. E ela falou, eu não consigo e tal. Mas foi muito interessante, porque naquela semana ela trabalha no hospital e alguém do hospital, não sei o que, encaminhou a conversa para um assunto espiritual, e ela voltou para casa e falou, tipo, me ligou e falou assim, caraca, lembra que e essa semana eu falei de alguém, sabe, surgiu uma oportunidade. Porque quando a gente ora, Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Então vamos lá, 1 minuto. Eu queria dizer para você que está acessando a gente aí do YouTube, ou você que está assistindo a gente pelo Facebook, de que Deus se importa com você. Em João 3,16, que é o verso mais lindo de toda a Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus Cristo para te salvar. Você pode bater no peito e falar assim, ó, Jesus é meu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele deu o seu filho para você. Agora, não seja egoísta de ficar com uma mensagem tão bonita, tão especial, só para você. Sabe? A gente está falando sobre missão, e aqui é uma série linda. Provavelmente você viu histórias fantásticas de missões, pessoas que foram para missões, pessoas que Deus abençoou, Deus tocou no coração e plantou uma semente missionária. Mas eu queria dizer que Deus fez isso com você. Talvez você ainda não tenha recursos para ir lá para o outro lado do mundo, devido a essa pandemia, com as fronteiras fechadas, você ainda não consiga viajar. Mas eu quero dizer, você pode ser missionário com seu vizinho, você pode ser missionário com seu aluno, você pode ser missionário com seu colega de trabalho, você pode ser missionário com seus irmãos, com a sua mãe, com seu filho, porque missão é um estilo de vida. Missão é um estilo de vida. Se eu pudesse definir quem é um missionário, eu diria que o missionário é aquele que anuncia as boas novas. E as boas novas é que existe salvação para o perdido. De tudo que eu podia falar, de tudo que eu podia resumir, eu acho que essa é a melhor mensagem de todas. Está se sentindo perdido? Conhece alguém que está perdido? Existe salvação para o perdido. Amém. É para isso que Jesus Cristo veio. Deus seja louvado. Meu querido, muito obrigado, de maneira muito sincera. Eu sei que para você é bem corrido aí, mas você não mediu esforço para estar aqui com a gente. Vale muito. Pastor, eu vou te dizer, a gente não mede, não consegue medir o efeito que uma palestra dessa pode fazer, principalmente em tempos de crise. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Essa palestra que a gente manda para vários lugares, normalmente umas 1.000 pessoas costumam assistir depois de 24 horas. Então, eu não tô, pastor, eu não estou preocupado com o número. Eu espero que uma pessoa que tenha sido tocada, que tenha aprendido alguma coisa de missão. Às vezes fala, mora, viajou, não sei o que e tal. Cara, se você quer bater um papo, você que está ouvindo aí, que está ao vivo, ou que vai ver isso aí, meu Instagram é Peter Miguelês, meu Facebook é Peter Miguelês. Você pode me procurar, puxa assunto lá, fala comigo e a gente troca uma ideia, qualquer dúvida, qualquer pergunta.
Pedro sabe, eu não tenho muito tempo, mas eu sempre estou conferindo assim, sempre que possível, e respondendo. Então, não sou nenhuma estrela, eu sou irmão igual você, então, por favor, se você tiver alguma dúvida, olha, pastor, só para dizer, pô, pastor, gostei da palestra, foi legal, me procura lá, a gente troca uma ideia e continua orando por mim. Com certeza. Meu amigo, obrigado. As portas do nosso colégio estarão abertas para você quando você estiver no Brasil. Nós estamos aqui na terra do ET, em Varginha. E eu peço que você faça uma oração para abençoar o nosso colégio. E mais uma vez, o nosso muito obrigado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que tudo tem um propósito. E todo propósito termina em Ti. O Senhor é a finalidade de tudo que nós fazemos. E que seja também a finalidade dessa live, que aqui o Teu nome possa ter sido engrandecido e honrado através das nossas experiências, através de tudo que o Senhor colocou. Eu queria te pedir pelo colégio de Varginha, onde o Pedro é pastor lá, o Senhor colocou ele de maneira providencial para que pudesse colocar no coração e na mente das crianças, dos professores, dos funcionários, de que existe uma missão a ser feita, de que existe uma missão. E que essa missão, que esse colégio, que esse pastor possa estar colocado lá de maneira bem detalhada, de maneira bem orientada pela tua vontade, para que seja uma bênção para aquela comunidade. Que esse possa ser conhecido como um colégio missionário, um colégio que alcança a comunidade, um colégio que prega a mensagem de salvação. Que os funcionários de lá sejam abençoados, sejam intencionais ao lidar com as crianças, que as crianças cristãs sejam exemplo para as crianças que ainda não são, para as crianças que ainda não te conhecem, para que toda essa comunidade seja impactada. E quem sabe aí a cidade fique não mais conhecida por causa de um ET, mas por causa de uma reforma espiritual. Algo sobrenatural, não vindo de uma nave espacial, mas vindo direto do teu trono, Pai. Tem misericórdia de nós, nos abençoe e nos usa de acordo com a tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Não estou te ouvindo, Pedro. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Obrigado para vocês que ficaram até agora. E não se esqueça que a missão continua. Que Deus abençoe. Falou, gente. Abraço.